Eu quero chamar meu querido irmão Padre Roberto, seja bem-vindo, paz, alegria de Jesus, o tempo é seu, fique à vontade. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor, te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor, lhe dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Eis que faço nova todas as coisas, eu faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Eis, faço nova todas as coisas, eu faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, seja nosso refúgio contra as maldades e a cilada dos demônios. Ordem-lhe Deus instantemente, pedimos, e vós, príncipe, da milícia celeste, precipitai no inferno a Satã e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Santo Antônio, rogai por nós. Eu pedi para o anciano cantar esse canto que fala da vida e da morte. Porque esse é o fundamento do Evangelho que hoje vamos escutar durante a missa. E quando nós falamos em morte, nosso coração ainda tem muito medo. Parece que a morte ainda é desconhecida. Mas não é mais, por causa de Jesus. O único que passou verdadeiramente pela morte foi o Senhor Jesus. O único que enfrentou o veneno da morte foi o Senhor. Nós não vamos passar pela morte como passou, como enfrentou a morte o Senhor Jesus. A nossa morte será um sono, um repouso. A do Senhor Jesus não. Ele enfrentou violentamente o veneno da morte e os demônios. Vamos escutar esse canto, coloca a mão no seu coração. E para dar uma introdução a ele,
O Senhor Jesus disse: se o grão de trigo caído por terra não morre, não dará vida. Mas se ele morre, então a vida será em abundância. O Senhor Jesus é o grão de trigo, é a semente caída por terra. Vamos escutar. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Esse é o refrão do Salmo 67. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Vamos cantar mais uma vez. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Esse salmo nos inspira a dizer que a terra esperava a vida de Jesus. A terra esperava ansiosa o corpo do Senhor Jesus. Embora o Senhor tenha sido colocado num túmulo de pedra, escavado na rocha, mas na verdade ele desceu à terra. O corpo do Senhor desceu para a terra. O grão de trigo adormeceu e enfrentou a morte e venceu a morte. Por isso o Espírito Santo colocou na boca do apóstolo Paulo: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E eu quero que você medite em seu coração. O Senhor é a semente, o Senhor é o semeador, o Senhor é o ceifador. É Ele que planta, é Ele que se entrega, é Ele que ressuscitará, e é Ele que vai voltar. A sua volta gloriosa. O que estava adormecido, o Cordeiro de Deus despertou. O leão da tribo de Judá
E é diante desse mistério que nós queremos escutar a parábola que o Senhor Jesus hoje nos anuncia. Toda a parábola é um mistério, é uma iluminação que nós recebemos do Espírito Santo. Repito, toda a parábola é uma iluminação que o Senhor nos dá, para que tenhamos entendimento na nossa solidão com o Senhor. Se você não tiver solidão com o Senhor, você não vai entender parábola nenhuma. Se você não tiver uma intimidade com o Senhor, não adianta você estudar tanto a palavra, não adianta você fazer altos cursos de teologia. Você precisa, acima de tudo, ter uma intimidade com o Senhor, uma intimidade do coração, coração a coração. É na tua solidão com o Senhor que você vai entender os mistérios do Evangelho de Jesus. Marcos, capítulo 4, verso 26 e seguintes. O Senhor conta uma parábola olhando o cotidiano, o dia a dia de um agricultor. O Evangelho do Senhor, ele é o verbo de Deus, por isso tudo que passa por dentro dele, que passa pelo coração dele, é do céu. E o Senhor, olhando o cotidiano de cada dia, ele conta uma parábola do reino de Deus. O Senhor Jesus, ele é o reino de Deus. E quando ele conta, é o reino de Deus que está falando. É uma iluminação. Para Eduardo é jesuíta, sabe muito bem o que estou falando. Uma iluminação do Espírito Santo. Nós recebemos uma sabedoria, uma iluminação, um entendimento sobre a minha morte corporal. O reino de Deus que eu espero. E não adianta eu ficar com medo da morte. Eu tenho que enfrentar a morte com o Evangelho de Jesus, com a vida de Jesus, com a esperança do Evangelho, com tudo aquilo que o Senhor me fala. Porque o céu é a nossa pátria, vai dizer o apóstolo Paulo hoje na sua carta. O céu é a nossa casa, o céu é a nossa morada. O Senhor disse: sucede com o reino de Deus o mesmo que um homem que lança semente à terra. Esse homem, o Filho do homem, é o Senhor Jesus. A semente é Ele mesmo. Ele vai entregando a sua vida. Escuta, filho e filha da igreja, cada vez que você escuta o Evangelho, você escuta um pregador, é a semente. Quem fala é o Senhor. Quem inspira é o Senhor. E quando você escuta o Evangelho, você tem que abrir o seu coração, porque é semente de vida eterna que está entrando dentro de você. É semente de vida eterna, é sabedoria. E o Senhor é o semeador. O que precede essa parábola
é a parábola do semeador. Jesus é o semeador. E você se lembra, sementes caírem em terreno bom, em espinhos, em pedras, o demônio vem e rouba a palavra semeada. Mas o Senhor anuncia. Lembra-te o que disse o apóstolo Paulo: o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho não é poesia. O Evangelho de Jesus é o verbo de Deus. Você está escutando o Evangelho durante todo esse dia. Abra o seu coração, porque você não sabe o dia da sua morte corporal, e mais, você não sabe o dia da volta do Senhor. E o apóstolo Paulo hoje na sua carta vai nos dizer: nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor, com aquilo que fizemos de bem e também com aquilo que fizemos de mal. Antônio, o santo que hoje celebramos, chamado martelo dos hereges, ele dizia: cessem as palavras e falem as obras. Porque nós precisamos anunciar o Evangelho com o poder da palavra, mas com o poder do nosso testemunho, com a sabedoria da nossa vida diante do Senhor. O Evangelho disse: um homem que lança semente à terra, quer ele durma, quer esteja levantado, de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. E foi assim a vida do Senhor, como é assim a vida do pregador do Evangelho. Nós não somos protagonistas de nada, nós não temos poder de nada, mas o Espírito vem em nosso auxílio. Então nós abrimos a boca, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo semeia, e Ele que dará o fruto. Nenhum pregador é aquele que tem o protagonismo do Evangelho, ele não tem. E nem nós estamos preocupados de uma forma angustiante se você vai converter-se ou não. A nossa missão é anunciar o Evangelho, anunciar a palavra, e Deus fará frutificar. Mas escuta, o teu coração tem que estar aberto, o teu coração tem que se abrir ao Evangelho do Senhor. E é uma verdade ainda, que nós cristãos relativizamos o Evangelho, não damos a Ele a verdade que Ele merece, vamos instrumentalizando o Evangelho. E não te esqueças, o Senhor é o semeador. Ele vai semeando, Ele vai semeando, de dia e de noite. Prefiguração da sua morte, passará 3 dias no sepulcro,
Mas mesmo com seu corpo adormecido, é a semente que vai se transformando, o seu corpo vai sair do túmulo, o seu corpo será ressuscitado. E diz o apóstolo Paulo, da mesma forma que o meu e o seu, o nosso corpo também vai para a terra. O nosso corpo também experimentará a terra, mas que lindo isso, o Senhor vai voltar e o nosso corpo será ressuscitado da terra, os sepulcros se arrebentarão. O Senhor disse no Evangelho, o Senhor disse, chegará o dia que os mortos escutarão a voz do Filho de Deus e os túmulos se arrebentarão. Escuta, a semente é a vida de Jesus, como a semente tem que ser a sua vida. O Senhor disse, quem perder a vida por minha causa vai salvá-la. Não adianta você querer seguir Jesus sem perder a vida por causa dele. Infelizmente, há um cristianismo sendo anunciado mentiroso, interesseiro, filantrópico, econômico. E que tem nos feito perder a essência mais profunda do Evangelho de Jesus, que é ser semente, é cair por terra, é perder a vida mesmo. Se você quer ser livre do medo da morte, você tem que aprender pelo Espírito Santo a dar a sua vida pelo Senhor Jesus, a dar a sua vida pelo Evangelho. Nós queremos aprender ao contrário, que o Evangelho tem que me dar tudo do bom e do melhor, que Deus é obrigado a me dar tudo o que eu quero, mas eu não quero perder a vida. E escuta, se você quer a conversão da tua família, você tem que ser o semeador, a semeadora que perde a vida por Jesus. Nos cansamos de escutar pessoas que vêm com lamentação, mas o meu filho não vai à igreja, não conhece o Senhor, meu esposo, minha esposa, minha família. E aí você pergunta, mas você busca o Senhor? Não busca o Senhor. Você ama o Evangelho? Não ama o Evangelho. Você tem a Bíblia, você lê o Evangelho? Não leio o Evangelho. Eu não leio o Evangelho, não vou à igreja, não busco o Senhor. Mas que semente é você? Que vida que você espera? Essa acomodação fria que nós temos, essa insensatez diante do Evangelho. Escute o que o Senhor diz hoje, Ele é a semente. E nós não sabemos, nós dormimos e acordamos e a semente vai crescendo e a semente vai crescendo. É assim que o Senhor Jesus faz com aquele que se entrega. Não é protagonismo nosso, volto a dizer. Não é uma angústia nossa de pregador do Evangelho se você não se converte. Angústia nossa é não evangelizar, angústia nossa é não ser solícito com aquilo que Deus quer de nós. Mas eu digo a você, se você não se converte diante de uma pregação do Evangelho, a liberdade é tua. E eu digo, as pessoas mais duras nas paróquias, as pessoas de coração mais duro, são aquelas que mais escutam o Evangelho e não aceitam o Evangelho, e fala mal do sacerdote, e fala mal disso, e fala mal daquilo, e coloca intriga, e coloca ciúmes, e coloca inveja, e está na paróquia há 30 anos, há 20 anos, escuta o Evangelho todo dia, mas o coração é de pedra.
não muda a vida. Não é semente, não crê. E digo para vocês, isso causa desânimo. Não era para causar, mas causa. Até sacerdotes que pregam o evangelho, pregam, e a vida da paróquia não muda. Não muda nada. Ainda vem com cristianismo meritório, que é horrível, meritório, porque eu mereço, porque eu tenho direito, e quer ser protagonista da paróquia ainda, quer mandar no pároco, quer mandar no vigário, quer mandar nas comunidades, quer ser o protagonista, por tempo de igreja. As favas do teu tempo de igreja, se você não conhece o Senhor, se você não se entrega ao Senhor, se você não obedece ao Senhor, se você não dá sua vida pelo Senhor, se você não é semente jogada por terra, que se deixa moldar de dia e de noite, pelo dia e pela noite, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza. Olha que lindo isso, o mistério do Senhor. O Evangelho vem do céu, o Evangelho não é força humana, o Evangelho vem do céu. O Evangelho é o poder do Espírito Santo. Então quando você anuncia, quando você prega, quando aqueles que te escutam abrem o coração, maravilhas acontecem. Mas é preciso dar a vida e saber morrer. Mas que linda promessa da ressurreição da carne. E o Papa Bento, com magnitude, mandou trocar a palavra corpo, ressurreição do corpo, por ressurreição da carne, para ficar muito mais claro que a carne, a nossa carne será ressuscitada pelo Senhor, a nossa carne será levantada pelo Senhor. A tua carne que vai adormecer, a tua carne que vai ser baixada à terra, a tua carne que vai ser corrompida, ela vai levantar incorruptível, diz o apóstolo Paulo. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Lembra-te, mas é preciso que você seja semente. Nós católicos temos a mania chata de pensar que todo mundo que morre vai para o céu, ou que uma missa de sétimo dia vai salvar aquela pessoa que foi infiel a vida inteira. Primeiro, missa não é magia. Segundo, uma pessoa tem que morrer minimamente no Senhor, buscar o Senhor. Há poucos dias atendi um casal e perguntava à esposa: o seu marido quer Jesus, quer escutar o Senhor? Ela disse: não quer. Ele não quer saber de Jesus. Tem 70 anos, claro, falando do lado cronológico, tem mais de 70 anos, mas não quer falar, não quer ouvir falar de Jesus. Não quer. E ainda é mau. Amaldiçoa a esposa, amaldiçoa a filha, amaldiçoa a casa. E se morrer assim, claro, não sabemos o último momento, mas se morrer assim, meu Deus, o que vai ser dessa vida? É muito sério isso, o que vai ser dessa vida? Como diz Santo Agostinho, em uma pregação no Dia dos Mortos, os que têm poder constroem túmulos de mármore, túmulos maravilhosos, e Agostinho diz: somente para consolar os que estão aqui, porque para a vida dele não adianta nada, não serve para nada. Filhos e filhas da igreja, é preciso saber morrer. Volta ao Evangelho.
Marcos 4, 28, a terra produz por si mesmo primeiro a erva, depois a espiga, por fim a espiga cheia de trigo, e apenas o trigo amadurece, logo que se mete a foice, pois é época da ceifa. Tudo aqui fala da vida de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 14. João vê o ceifador. É uma imagem do fim dos tempos. João escreve, eu vi. João 14, verso 14. Eu vi uma nuvem branca, e sobre a nuvem sentava-se alguém semelhante a um, como o Filho do Homem. É o Senhor Jesus. O Filho do Homem é o Senhor Jesus. Para que você entenda no seu coração. No grego, quando o Senhor fala hoje, entrega a semente à terra, é o mesmo verbo que é usado na paixão do Senhor, quando diz, o Senhor foi entregue à morte, o Senhor foi entregue, o Filho do Homem foi entregue nas mãos dos pecadores, para ser morto. Essa entrega é tal qual a semente que se entrega à terra, é a entrega que você tem que ter, e não perca tempo com a sua vida, não fique perdendo tempo. Você precisa ter a alegria do reino de Deus, você precisa ter a alegria da certeza do céu. O teu corpo será ressuscitado. Olha que alegria, nesse tempo que nós vemos tantos corpos sendo jogados na terra. O Evangelho nos diz, eu vou levantar esses corpos, eu vou dar a vida a esses corpos. Escuta, não tenhas medo de ser semente, se entrega, se joga na terra como grão de trigo. Não tenha medo de perder a vida por Jesus, independentemente da idade que você tenha, da vocação que você tenha, do chamado que você tenha. Dê a sua vida pelo Senhor Jesus, dê a sua vida pelo Senhor Jesus, e lembra-te, o Evangelho de Jesus é saber perder, e começa pela tua própria vida. Apocalipse, eu vi, era uma nuvem branca, e sobre a nuvem sentava-se alguém semelhante a um com filho do homem. Ele tinha uma coroa de ouro na cabeça, e uma foice afiada na mão. Lembra-te da parábola de hoje. A colheita está pronta para a ceifa. Jesus é a semente, é o semeador e é o ceifador. É Ele que vai ceifar, hein? Escuta isso com atenção. É o Senhor quem vai ceifar. Nisso outro anjo saiu do templo e gritou com voz forte ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. Chegou a hora de ceifar, pois a seara da terra está madura. Então o que estava sentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Escuta,
O Evangelho de Jesus é um mistério. É um mistério escondido, como diz o apóstolo Paulo. Escuta, a tua intimidade com o Senhor que vai te revelar o que o Evangelho te ensina. O Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai buscar os seus. Escuta também, nós estamos com medo de sermos o pequeno rebanho. Não tenhas medo, nós seremos o pequeno rebanho. Não tenhas medo de ser pequeno rebanho, nós seremos o pequeno rebanho. A igreja do Senhor será humilhada, será pisada, será devastada, mas é o grão de trigo mesmo, é cair por terra mesmo. O fundamento mistérico da igreja católica não está no Vaticano, não está nos templos de pedra em primeiro lugar, que claro está a presença do Senhor, mas não está. Poderá chegar dia em que o Vaticano todo pode vir à terra. As obras de Michelangelo, tudo pode vir por terra, a tua paróquia pode vir por terra. Nada disso é fundamento primaz do Evangelho. O fundamento primaz é o pequeno rebanho, é a vida de Jesus, é a tua vida com o Senhor, é a tua vida consumida pelo Senhor, é a tua vida entregue pelo Senhor. Entenda isso, por favor. Não se apegue àquilo que você vê, mas ao que você vê pela fé. Medite agora o Senhor Jesus voltando, e se Ele voltasse agora, nem pela morte corporal nós passaríamos, é o arrebatamento, nem pela morte corporal nós passaríamos. Se o Senhor voltasse agora, nesse momento, os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna, e infelizmente outros para a morte eterna. Mas o que nos encanta é o corpo incorruptível que fala o apóstolo Paulo. A semente, escuta, a semente caída por terra. Você vai passar pela morte, você vai passar, o teu corpo vai passar pela morte, seja ela qual for. Os mártires eram queimados vivos, jogados em alto mar, degolados, humilhados. Mas o que importava era a semente, era a vida por Jesus. Isso era o mais belo, a vida pelo Senhor, dar a vida pelo Senhor. Estou falando muito nessa pregação isso, dar a vida pelo Senhor. Não é a tua religiosidade que vai te salvar. Não é a tua religiosidade que vai te salvar. O que vai te salvar é a tua vida íntima com o Senhor Jesus, é obedecer o Senhor, é dar a vida pelo Senhor. O Senhor Jesus disse: quem não perder a vida por mim, não vai salvá-la. Eu sou o grão de trigo. E como é lindo escutar o Senhor hoje, contando essa parábola. A semente que cai por terra, de dia e de noite, os mistérios do Senhor estão acontecendo, de dia e de noite. Não te preocupes, o que importa é dar a vida por Jesus. Romanos 8, tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor.
E aí você pergunta: medo do quê? Medo do quê? Nós temos medo porque não damos a vida por Jesus como Ele deseja. O apóstolo Paulo diz claramente: sei viver na penúria e sei viver na abundância. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo coloca o lucro como morte, diferente de hoje. Quantas realidades cristãs que nos entristecem, dentro da igreja católica, fora da igreja católica, onde o lucro é tudo, tudo é lucro, tudo é lucro, tudo é o poder, tudo é o ter, tudo se fundamenta em um comércio religioso. E Paulo vai dizer: o meu lucro é morrer por Jesus, o meu lucro é morrer por Jesus. É assim que você tem que viver. Se hoje você tem os bens que Deus te deu, louve o Senhor. Mas se amanhã você não ter, como diz a carta aos Hebreus, se for te confiscado os bens, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, porque eu sou semente caída por terra, eu conheço o Senhor Jesus, eu sei dos mistérios do Evangelho, eu não sou um pagão, como o Senhor disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que comereis, com o que bebereis, com o que vestireis. São os pagãos que se preocupam com isto. E aí você vai tendo a liberdade. Durante a adoração, para essa pregação, abram primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o primeiro escrito do Novo Testamento. Abra capítulo 4, verso 13. É um banho de fé o que escreve aqui o apóstolo Paulo. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu exulto de alegria, e eu entendo por que ele disse: para mim morrer é lucro. Porque Paulo, mesmo sendo arrebatado ao céu, tem a certeza, pela fé, das maravilhas do Senhor. Não queremos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Olha a semente, hein? Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, dos que jogaram a semente na terra, dos que deixaram o corpo na terra. Olha a semente. Não sejam ignorantes. O nosso corpo vai para a terra. O nosso corpo vai para a terra. Esquece esse mercado de caixão, velórios. Tira isso da sua cabeça. Vai na realidade profunda, como Adão e Eva, na terra. Nosso corpo volta à terra. Tu é pó e ao pó has de voltar à terra. Esquece esse comércio, esse espírito macabro que foi jogado em cima da morte. Não é verdade isso? Esquece isso. Veja o teu corpo sendo jogado na terra, como semente. Eu pertenço ao Senhor Jesus, eu vou para a terra, e o Senhor vai me ressuscitar. E diz o apóstolo Paulo: não sejam ignorantes naquilo que diz respeito aos mortos. Olha o que ele diz: para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Se com efeito nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morreram, Deus, por causa de Jesus, com Jesus os reunirá. Olha que lindo isso! Nós seremos reunidos com o Senhor.
Onde está a morte e a tua vitória? Nós seremos reunidos com o Senhor. E o mais lindo, é claro, essa semente é o Senhor, e essa semente é nosso alimento. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Essa semente é o Senhor, essa semente é alimento, é a sua carne e o seu sangue. E o Senhor disse: quem come de mim, quem se alimenta de mim, eu o ressuscitarei no último dia. Olha que maravilha! Bendito você que comunga de manhã, comunga à tarde, comunga à noite, comunga de madrugada, com fé, com autoridade, com desejo, com ardor. Bendito seja o teu coração, que se alimenta do Senhor pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, e tem sede de Deus, e deseja Deus, porque a terra te espera. Como nós cantamos no Salmo, a terra te espera para dar o fruto, a terra te espera. Não veja a terra, como dizia Francisco, irmã morte, veja a terra como algo, uma realidade, um ventre que vai te colocar para fora pela voz do Senhor Jesus, e o teu corpo glorificado para sempre. E diz a palavra: estaremos eternamente com o Senhor, estaremos eternamente com o Senhor. Mas é por causa dessa ignorância de tantos cristãos que você vai buscar filantropia, filantropos, pensar que você compra a salvação. É por isso que você vai crer na evocação dos mortos, na reencarnação, na doutrina espírita, que você não tem medo de dizer que não tem nada, nenhuma ligação com o cristianismo. É dever nosso alertar. Não há problema nenhum, não há injúria nenhuma você falar: a reencarnação não é cristã, porque nós não cremos em vidas que se seguem. Nós cremos na ressurreição da carne, e não na reencarnação, que você vai ser o José, depois vai ser o Antônio, depois vai ser o Joaquim, depois vai ser o Pedro, e se você fez tanta besteira, vai ser até um animal, um burro, um cabrito, um asno, seja lá o que for. Nós não cremos nisso coisíssima nenhuma. Nós cremos na ressurreição, na vida eterna. Nós cremos que o teu corpo entregue pelo Senhor será ressuscitado pelo Senhor, e você será quem você é por toda a eternidade. Essa é a fé cristã. A volta do Senhor, a voz do Senhor, os túmulos arrebentando. Isso é a fé cristã. Eis o que dizemos, segundo uma palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses: nós os vivos, que houvermos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos de modo nenhum os que morreram, porque o Senhor em pessoa, ao sinal dado à voz do arcanjo e ao toque da trombeta de Deus, descerá do céu. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que lindo! Os mortos em Cristo, Padre Eduardo, Irmã Luiz, amados, ressuscitarão primeiro. Olha que lindo! Por isso você tem que ser semente. Aproveita a tua vida agora. Não perca tempo com a tua vida. Não deixe o demônio te iludir. Viva por Jesus, mas por favor, não com uma religiosidade superficial, não te leva a nada. Viva a vida por Jesus, consuma a sua vida por Jesus. Essa é a tua alegria. Continua a carta. Em seguida, nós os vivos, é o nosso caso, se o Senhor voltasse agora, que tivermos ficado, seremos arrebatados com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas vamos à leitura de hoje, a primeira, a segunda leitura linda da carta aos Coríntios, que você vai escutar na missa. Escuta o que diz o apóstolo Paulo. Assim, pois, nós sempre estamos cheios de confiança, apesar de saber
que enquanto habitamos nesse corpo, estamos fora da nossa morada, longe do Senhor, pois nós caminhamos pela fé, não pela visão, nós caminhamos pela fé. Olha a semente, pela fé. Pela fé eu me entrego, pela fé eu adoro Jesus, pela fé eu me consumo pelo Senhor, pela fé eu socorro os pobres, pela fé eu dou comida aos famintos, eu alimento os famintos, eu dou água aos sedentos, eu cubro os que têm frio, pela fé, porque é o Senhor Jesus, pela fé. Não é filantropos, não é filantropia, é pela fé eu amo, pela fé eu me entrego, pela fé eu realizo as obras que Deus tem para a minha vida, pela fé, eu creio que o meu corpo vai morrer por causa de Jesus. Escuta, peça ao Senhor a graça de saber morrer, não importa o modo que você vai morrer, mas de saber morrer, isso é o mais belo. Saber morrer por causa do Senhor. Continua, sim, nós estamos cheios de confiança, e preferimos deixar a morada deste corpo, para ir morar junto do Senhor. Por isso, a nossa ambição, que conservemos a nossa morada, quer a abandonemos, é de agradá-lo, pois todos deveremos comparecer a descoberto diante do tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o prêmio, escuta, a fim de que cada um receba o prêmio de que tiver feito durante a sua vida corporal, seja o bem e seja o mal. Hoje nós celebramos a vida de Antônio, para os portugueses de Lisboa, para os italianos de Pádua. Grande Antônio, graças a Deus agora estão editando as suas pregações, está caindo aquela ideia de casamenteiro, está caindo por terra, porque graças a Deus, as suas pregações estão sendo editadas, e ele era chamado Martelo dos Hereges. Grande adorador do Santíssimo, fez o asno adorar o Santíssimo diante dos hereges. E um dos seus símbolos, um dos momentos da sua vida, está aqui um peixinho. Uma certa vez, Santo Antônio, pregando para os hereges, ele não teve resposta do coração deles. Pregando o Evangelho, um grande pregador, Francisco de Assis o chamava de meu teólogo, e Francisco de Assis não queria teologia. Mas quando ele conheceu Antônio, e Antônio conheceu Francisco de Assis, no capítulo foram amigos, porque Antônio pregava com tanta sabedoria. E pregando para os hereges, e na negação deles, Antônio foi pregar para os peixes. Foi pregar para os peixes. E diz a sua história, que os peixes começaram a saltar da água, a escutar a pregação de Antônio. Os peixes começaram a saltar e abrir a boca e a pular, e Antônio começou a pregar para eles. E eu me lembro que ele pregou 2 passagens bíblicas. A primeira de Jonas, agradecendo aos peixes: peixes, criaturas de Deus, muito obrigado por ter acolhido o profeta Jonas dentro do seu ventre. Pregava Santo Antônio: obrigado, peixes, louvado seja Deus, porque vocês acolheram o profeta Jonas, acolhendo no seu ventre durante 3 dias. E depois ele lembrava: obrigado, peixe, porque dentro de ti o Senhor Jesus encontrou as moedas para pagar o imposto. E ele ia louvando os peixes, louvando o Senhor, e os peixes se alegravam. E depois tem uma linda oração que ele faz em louvor, porque os homens daquele tempo não quiseram escutar o Evangelho de Jesus, não quiseram a semente. Então ele foi pregar aos peixes. Está aqui, eu até trouxe aqui um peixinho.
para que você se lembre, nunca permita que o seu coração seja duro. Antônio pregou aos peixes, e os peixes saíram da água para escutar a pregação do grande doutor da igreja, que hoje nós celebramos a festa. Outro sinal, porque ele era muito amigo dos pobres, é o pão. Antônio amava os pobres. Depois de ser agostiniano, se tornou franciscano e grande amigo de Francisco. Então, claro, colocou sua veste de saco e amava os pobres. Por isso até hoje a igreja celebra a bênção dos pães, acima de tudo lembrando do Senhor, que é o pão vivo descido do céu. Mas que não falte alimento aos pobres, que não falte a caridade daqueles que se entregam pelo Senhor. Grande Santo Antônio. Queria chamar aqui o padre, a irmã, os irmãos, para uma oração final. Senhor Jesus, gratidão pela Tua palavra. Eu quero pedir que o Luciano volte a cantar o salmo: a terra dará o seu fruto, o Senhor Deus nos abençoará, o Senhor nos abençoará. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Mais uma vez. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Gratidão, Senhor, porque a nossa fé é muito mais do que aquilo que vemos. A Tua igreja é muito mais do que aquilo que nós vemos, Senhor. A Tua igreja é um mistério insondável, revelado a nós, Senhor. E hoje a Tua parábola nos revela isso. A semente és Tu, e o Senhor nos convida, nos exorta a sermos também a semente caído por terra. Gratidão, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos morrer para nós, queremos morrer para a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Senhor, dai-nos a graça de morrer para viver. Nós queremos dar espaço para você, Jesus, reinar radicalmente em cada um de nós. É assim. É você, Jesus, que vai produzir muitos frutos através de nós. Dai-nos a graça, Senhor, de parar de ser o obstáculo. Dai-nos a graça de ser santos, como o vosso Pai é santo. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor Jesus, dai-nos esta graça de podermos dizer não ao mal
mas sempre dizer sim, Senhor. Eu farei a tua vontade em todas as coisas. Mesmo que seja difícil, morrendo para nós mesmos, para ajudar o nosso irmão, com as nossas orações, com nossos trabalhos, com nossa aceitação, com tudo aquilo que somos e temos, na nossa pobreza, mas tudo aquilo que podemos dar. Senhor Jesus, dá-nos essa graça de sermos fiéis ao Senhor e ter sempre o nosso irmão ajudando e pedindo ao Senhor a nossa fortaleza, fé e confiança. Sejamos fiéis todos os dias, todas as horas que o Senhor nos abençoará. Obrigado, Senhor. E eu te peço, ensina-me, Senhor, a morrer, de forma que eu possa viver contigo. Ensina, Senhor, a morrer para mim mesmo, para poder viver contigo. Esse é meu pedido, é minha súplica depois dessa pregação. Obrigado por tudo, Senhor, pela vida eterna que tem guardado para nós. Mas eu preciso, Senhor, morrer e conto com a tua graça para poder aprender a viver. Amém, Senhor. Meu Deus, nós te damos graças pela tua palavra proclamada, palavra de salvação, de vida nova. Senhor, e eu quero ser, nós somos esse grão de trigo, meu Deus. Somente assim nós teremos vida e vida em abundância, perder para ganhar. Que a tua palavra ilumine os nossos corações, Senhor. Traga a nós a salvação, a eternidade, buscar as coisas do alto. Esta é a graça, meu Deus, que a tua palavra ilumine e nos fortaleça a cada dia e fecunde, gere em nós, Senhor nosso Deus, a eternidade. Graças te damos, meu Deus. A ti nosso louvor e a nossa gratidão. O Senhor fala do grão de mostarda que é menor que um grão de sal e se torna uma árvore frondosa, e as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Gratidão, Senhor, pela tua promessa. Gratidão, Senhor Jesus, pela alegria do Evangelho. Evangelho é alegria, Senhor. Assim viveu o teu servo Antônio, na alegria, morrendo tão jovem, mas cheio do Espírito Santo, cheio da alegria do Espírito Santo, cheio do fervor do Espírito Santo. Gratidão, Senhor, porque os santos estão em tua presença. Recebe o nosso louvor, Senhor, a nossa gratidão nesse domingo. Bendito és tu, Senhor, grão de trigo. Tu és a semente, tu és o semeador, tu és o ceifador. Gratidão, Senhor. Cantemos. É vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas.